obrigação é um termo muito forte no futebol, mas o São Paulo tinha a obrigação de eliminar o Mirassol. Vamos falar nesse pós-jogo aqui de São Paulo 2, Mirassol 3, de tudo que aconteceu no Morumbi. Antes eu peço para você já deixar o like aqui no vídeo, me ajudar aqui na volta do canal e também se inscrever. Quem não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Olha, tem muita coisa para a gente falar aqui, muita coisa sobre essa eliminação do São Paulo. A primeira, o São Paulo conseguiu ser eliminado por um time de investimento baixíssimo e que perdeu 18 jogadores na pandemia. 18! O Zé Roberto, o cara que fez os 2 primeiros gols do Mirassol, ele deu uma entrevista depois do jogo contando, olha, eu nem esperava jogar contra o São Paulo porque eu cheguei lá para treinar. O pessoal falou, olha, vem aqui, tava voltando lá de fora, né, jogando no mundo árabe, vem aqui, treina, se recondiciona, vamos ver o que acontece. O cara vai lá, entra, faz 2 gols no São Paulo. O São Paulo foi eliminado por um time desmantelado na pandemia. O São Paulo, um dos elencos mais caros do Brasil, o São Paulo de Daniel Alves, o São Paulo de Alexandre Pato, o São Paulo de Pablo, o São Paulo foi eliminado por um time desmantelado na pandemia. Isso é um vexame. Me desculpa, mas isso é um vexame. Eu quero tratar dessa coisa da obrigação de vitória. De um termo que é muito forte, que às vezes é mal empregado, mas que eu acho que cabe aqui, nesse contexto, nessa situação. Não dá para jogador de futebol, milionário, muito bem remunerado, top de linha, de primeira divisão, fugir do pau, fugir da responsabilidade. Todo mundo tem que ser cobrado por essa eliminação. Da diretoria, a comissão técnica, a jogadores, todos. O São Paulo é grande demais para passar o vexame que passou. Tudo bem, a pandemia teve aí, foi ruim para todo mundo, o Campeonato Paulista está longe de ser a prioridade do São Paulo, não é a competição mais importante do ano, o trabalho do Diniz não tem nenhum ano completado ainda, a gente sabe de tudo isso, todos esses descontos têm que ser dados. Mas isso não pode servir de muleta para acomodação, isso não pode servir de muleta para que se deixe de cobrar quando o resultado não vem, quando um fiasco dessa natureza acontece. Todo mundo tem que ser cobrado, você na sua empresa, você é cobrado por resultados. Se você não bater metas, se você não atingir metas, você não tem a remuneração daquela meta, você não tem aquele bônus, aquele prêmio, ou até você é demitido, é trocado por alguém que produza mais, que seja mais eficiente que você. Então, em qualquer lugar é assim. Eu entendo que no futebol, e admito que no futebol às vezes são feitas trocas sem nenhum critério, não existe paciência muitas vezes, não se privilegia trabalhos de médio e longo prazo, eu entendo tudo isso. Mas tem o inverso também. Tem no outro lado no futebol que é o da ausência de cobrança. Não, veja bem, não é bem assim, não existe obrigação. Tinha um time do outro lado, quando você tem um abismo entre uma força e outra, quando a força menor supera aquele que era o grande favorito, que tinha totais condições, que largou na frente em todos os sentidos, físico, psicológico, financeiro, de preparação, de qualidade técnica, de tudo, esse tem que ser cobrado. Então, o que aconteceu com o São Paulo, mas vem acontecendo outras vezes, desde 2012, isso não pode virar rotina para um clube do tamanho do São Paulo. O São Paulo tá deixando de ser uma instituição acostumada a títulos, Libertadores, Mundial, Tricampeonato Brasileiro, Sul-Americano, apesar de ter sido como foi, para virar um colecionador de micos. Não dá, não dá. Esse inconformismo ele tem que surgir no São Paulo, mas na torcida ele já surgiu faz muito tempo, ele tem que surgir lá dentro das lideranças do clube. Não pode sair todo mundo hoje de campo achando que foi normal o que aconteceu. O que aconteceu hoje, com todo respeito ao Mirassol e aos clubes do interior, foi um absurdo do ponto de vista do São Paulo. Foi um absurdo, foi uma catástrofe, foi uma vergonha, foi uma das maiores dos últimos tempos. O São Paulo está conseguindo colecionar fracassos e às vezes eles são piores que os anteriores. Não dá, gente, não dá. Olhando para o que foi o jogo, primeiro tempo, enormes dificuldades ofensivas do São Paulo. Mas além disso, além de uma defesa muito bem postada e muito bem organizada do Mirassol, um São Paulo que nos primeiros 20 minutos, até tomar o primeiro gol, um São Paulo que parecia muito seguro de que as coisas aconteceriam naturalmente. O primeiro gol sairia. Então era um São Paulo pouquíssimo vertical, toques de lado, pouca objetividade, aí toma um susto aos 20 minutos do gol. O Zé Roberto vai lá livre, ninguém chega, ele vem lá na entrada da área, ninguém acompanha, pum, cabeça 1-0. Primeira chegada de mais força do Mirassol. Pouquinho depois o Mirassol vai lá, chega de novo, faz o segundo gol. Uma avenida pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo.
Segundo gol do Mirassol. Aí o São Paulo resolve acordar para a vida e acordar para o jogo. Acorda e faz 2 gols em 2 minutos. Mas longe de terem sido chegadas muito bem trabalhadas, um futebol de toque de bola organizado, o São Paulo começou a levantar a bola. Levantou uma bola com o Vitor Bueno, o Pablo cabeceou, o goleiro fez milagre, o Pablo fez o gol no rebote. Depois um lançamento lá de trás do Tietê, o Pablo escora, o Vitor Bueno faz. Aliás, importante registro, bem o Pablo, apesar de um São Paulo decepcionante, mas os números do Pablo são muito interessantes nesse retorno, né? 3 gols e 1 assistência em 2 jogos. Então, é alguém que vem, de alguma maneira, se salvando. E aí termina o primeiro tempo, vem o segundo e o Mirassol voltou para empatar e levar para os pênaltis. Satisfeitíssimo. O Mirassol, que já era um time muito bem organizado na defesa, se retraiu ainda mais. E o São Paulo, eu anotei aqui uma sequência de ataques do São Paulo no segundo tempo. Do minuto 9 ao minuto 19. Minuto 9, o Igor Vinícius entrou no lugar do Juan Fran no intervalo. Faz um cruzamento, a bola vai direto na direção do gol, no travessão, quase entra. Aos 11, 2 minutos depois, o Igor Vinícius cruza na cabeça do Pablo. Reinaldo aos 16, agora do lado esquerdo, cruzou, Pablo de cabeça. Reinaldo aos 19, cruzou, Pato, quase fez de cabeça. Chuveirinho, São Paulo virou um time de chuveirinho. São Paulo, do Fernando Diniz, que se espera um time propositivo, um time de futebol organizado, ofensivo, de marcação incessante, de pressão, de volume, virou um time de chuveirinho, de bola levantada para a área. Me desculpa, isso qualquer treinador pode fazer. Eu não persigo o Fernando Diniz, eu torço demais para que dê certo, porque acho que é um cara de ideias inovadoras, é um cara que tenta mudar um pouquinho o conceito do futebol atual, o que se faz atualmente, sair da casinha, mas esse São Paulo aqui, esse São Paulo não tem nada de novidade. O São Paulo de hoje com o Mirassol, pelo contrário, ele é um São Paulo decepcionante. E aí depois dessa sequência de cruzamentos, o São Paulo ficou 11 minutos sem chutar gol. 11 minutos, conseguiu essa façanha. E aí vem as mudanças, o Elinho entrou, depois ele repetiu o que fez no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele tira um zagueiro para botar o Everton, lá foi o Arboleda, hoje foi o Bruno Alves, que já estava com um cartão amarelo, e aí o Reinaldo vira zagueiro, foi o mesmo roteiro, só que logo depois o Mirassol, aos 35 minutos, isso é importantíssimo registrar, o primeiro ataque do Mirassol do segundo tempo foi no minuto 35 e saiu o gol. O Volpi acho que sai mal e no rebote o Daniel Borges pega um chute lindo. Primeiro ataque do Mirassol. Aliás, é impressionante, né? Como a coisa inverteu em relação a 2019. O que era o São Paulo, especialmente no Campeonato Brasileiro. Um ataque que fazia poucos gols, mas uma defesa que também era muito sólida. A coisa inverteu. O São Paulo tem 25 gols no ano. O São Paulo foi, na primeira fase do Paulistão, o melhor ataque, com 19 gols. Mas a defesa virou água. Se você olhar para esse pós-paralisação, são 6 gols tomados em 2 jogos. Não estou contando o jogo com o Guarani, porque ali foi um São Paulo reserva. Então uma defesa que deixou de ser sólida. Um Arboleda mal, um Juan Fran que não foi bem, tanto que foi substituído no intervalo, pode ter um componente físico aí. Então São Paulo perdeu a sua solidez defensiva. E aí virou loucura do final, aí Elinho de um lado, Paulinho Boia do outro, e tentando sem nenhuma organização, com um psicológico abalado, o São Paulo não conseguiu sequer um empate no final, sequer furar o Kevin, que ainda fez algumas boas defesas depois dos 40, para levar para os pênaltis. O papelão que o São Paulo fez nessa noite no Morumbi é um papelão. Todos os descontos a gente tem dado nos vídeos aqui. Eu tenho falado, olha, a pandemia é cruel, foram 3 meses de paralisação abrupta, o time volta a treinar em 1º de julho, o início do ano do São Paulo não foi ruim se você olhar bons momentos, né? O São Paulo tem a loucura lá na altitude, eu tava lá no jogo com o Binacional, mas ali assim é difícil pra você falar, pensar, respirar, é um quadro muito desfavorável, foi a maior altitude que o São Paulo enfrentou na vida, o ritmo do jogo, poucas pessoas têm essa oportunidade de ver um jogo na altitude, né? Poucos brasileiros, e eu vi de perto, o ritmo é totalmente diferente, o jogador tenta correr e não consegue, o ar não vem, então assim, a derrota para o Binacional foi um vexame. Tá, a gente tem que descontar os 4.000 metros.
Agora, São Paulo fez um bom jogo no Morumbi contra a LDU. O São Paulo termina aí no pré-pandemia ganhando um clássico e jogando bem, com 2 gols do Pablo contra o Santos no Morumbi. Então não é um ano de se jogar fora, mas isso aqui que o São Paulo protagonizou nessa noite no Morumbi, me desculpa, isso é imperdoável. Acho que a gente precisa rever essa cultura de achar justificativa para tudo. Não é a pandemia, não é o desgaste, não é o retorno, não é jogo único. O jogo único prega surpresas, claro. O jogo único possibilita esse tipo de coisa. Mas a diferença de forças era gritante. Jamais poderemos achar normal um elenco desmontado, um elenco frágil, que ficou ainda mais frágil quando perdeu 18 jogadores, esse elenco dentro do Morumbi eliminar o São Paulo. Me desculpa, todos têm que ser cobrados. Todos. Comissão técnica, jogadores, não dá para aliviar para ninguém. O Paulistão não é um mundial de clubes, não é o campeonato mais importante do mundo, mas o São Paulo Futebol Clube tem uma história a zelar, tem um nome, uma tradição, uma camisa a ser respeitada e não pode passar pelo que eu vi hoje. Bom, peço que você dê uma passadinha lá no meu Instagram, no meu Twitter, estão aqui os 2 perfis para você que ainda não me acompanha nas outras redes, e aqui no YouTube a gente vai estar sempre falando de futebol, com vídeos pós-jogos, com outros assuntos também. Vai rolar vídeo também das outras quartas de final do Paulistão, assim a gente vai também para o Brasileirão e muito mais. Conto com você, se inscreva aqui no canal. Um abraço e tricolores, não dá, né? Não dá para passar por um vexame como esse. Abraço.